E se eu dissesse que a Bíblia, na verdade, não foi feita só para ser lida, mas para ser cantada? A gente tende a pensar nestes textos antigos de uma certa forma, mas a verdade é que eles são obras de arte literárias super sofisticadas. E é exatamente isso que vamos explorar hoje, a poesia que está escondida ali, no hebraico bíblico. Olhem, essa ideia de que a Bíblia é uma grande canção muda tudo, não é? De repente o texto hebraico original deixa de ser só sobre transmitir informação. Ele foi construído para ser sentido, para ser ouvido. Pensem nisso, é quase como se fosse uma partitura musical muito, muito antiga. Então, para a gente mergulhar nisso, o primeiro passo é mudar a nossa lente. É parar de olhar para a Bíblia só como um livro de regras ou de história e começar a enxergá-la como o que ela também é, uma obra de poesia. Vamos pensar um pouco em quem escreveu estes textos. Não eram pessoas comuns, sabem? Eram escribas eruditos, gente como Moisés, que teve a educação de um príncipe do Egito. Eles usavam uma linguagem super elevada, cheia de cultura. Eles estavam literalmente a tecer arte com as palavras, transformando cada narrativa em algo muito maior. É quase como se o texto tivesse um ADN literário próprio, entendem? Essa mistura de linguagem sofisticada, figuras de estilo, estruturas poéticas, tudo isso cria camadas e mais camadas de significado. O que isso quer dizer na prática? Que uma única frase pode ter vários sentidos ao mesmo tempo. E para isso existe um nome, um conceito bem fascinante: plurissignificações. E aqui é que a coisa fica complicada e interessante. Sabem porquê? Porque quando a gente lê uma tradução, na maioria das vezes, a gente só pega um desses significados. Toda aquela profundidade do original acaba por se perder. É exatamente como olhar para uma foto a preto e branco de uma paisagem que era, na verdade, super colorida. Ok, então a pergunta é, como é que a gente começa a ver essas cores todas? Bom, a resposta está em descodificar a linguagem em si. É preciso entender os blocos que constrói o texto original. Para entender uma língua como o hebraico bíblico, a gente tem que agir quase como um detetive. Existem 4 camadas de pistas para investigar. Primeiro, a fonologia, que é o som das palavras. Depois, a morfologia, ou seja, como as palavras são formadas. A seguir, a sintaxe, a ordem que elas aparecem. E, por fim, a semântica, o que elas significam dentro de um contexto. Cada uma dessas camadas revela uma peça do quebra-cabeças. Vamos começar pela primeira camada, o som. A fonologia. Pode parecer estranho, mas o som das palavras era super importante. Em algumas passagens, por exemplo, os autores usavam de propósito certos sons, como os sibilantes, o s, para reforçar a mensagem. O som em si contava parte da história, criando um efeito quase musical. Agora, a segunda camada, a morfologia. E aqui a coisa fica, uau, muito engenhosa. Vamos ver como uma única raiz, uma única ideia base, pode-se desdobrar e criar uma teia inteira de significados relacionados. É fascinante. Olhem só este exemplo. A partir de uma raiz que significa trabalho, podem surgir palavras para ação, servo, devoto. Os autores eram mestres nisso. Eles brincavam com a estrutura das palavras, adicionando pedacinhos no início ou no fim para expressar sentimentos super subtis ou para criar conexões escondidas entre as ideias. Era uma verdadeira arte. A terceira camada é a sintaxe, e a regra aqui é simples. A ordem das palavras importa, e muito. No hebraico bíblico, nada está ali por acaso. A forma como as palavras estão organizadas na frase pode mudar completamente a ênfase e até o significado. É como ter as mesmas notas musicais, mas tocá-las numa ordem diferente. A melodia muda. E chegamos na quarta e última camada, a semântica. Esta é talvez a mais importante. Ela mostra uma verdade fundamental. Uma palavra não tem um significado fixo, engessado. O significado muda drasticamente dependendo do contexto. É como uma peça de roupa que parece diferente dependendo da luz. O que está ao redor da palavra define o que ela realmente quer dizer. Ok, parece muita coisa, não é? Fonologia, morfologia, mas desvendar um texto assim não precisa ser um bicho de 7 cabeças. O segredo é ter um método, uma jornada de aprendizado bem estruturada. A ideia é usar uma abordagem sistemática que quebra a língua em pedaços menores mais fáceis de digerir. Assim, o que parece super complexo torna-se acessível. É como aprender a construir algo. A gente não começa pelo telhado, certo? Começa-se pela base, pelos fundamentos, o alfabeto, as vogais, e a partir daí vai-se subindo para as estruturas mais complexas.
E esses blocos de construção são exatamente estes: dominar o básico, como o alfabeto e as vogais, depois entender como funcionam os substantivos e adjetivos, aprender as conjugações dos verbos e por aí vai. Pensem em cada um desses elementos como uma chave. Cada chave que a gente domina abre uma nova porta, revelando um nível mais profundo do texto. De repente não estamos mais a ver só palavras soltas, mas sim a gramática e a poesia a dançar juntas. E claro, existem truques para ajudar nesse processo. Usar recursos visuais, como códigos de cores, por exemplo, é uma mão na roda. Isso ajuda a destacar os padrões gramaticais e faz com que a gente memorize as coisas muito mais facilmente. Aquelas regras que parecem super abstratas, como as terminações de palavras ou os tempos verbais, de repente ficam concretas, visíveis. Certo. Mas no fim do dia, por que é que tudo isso importa tanto? A resposta se resume a uma única ideia, que é absolutamente crucial: o poder do contexto. Pensem bem, uma mesma palavra pode ter significados completamente diferentes. Existe o significado do dicionário, aquele oficial, e existe o significado que ela ganha dentro de uma frase específica. Para isso ficar bem claro, vamos usar um exemplo do nosso dia-a-dia, em português mesmo. É simples, mas muito poderoso. Vamos pegar a palavra bola. Se eu disser comprei uma bola, toda a gente sabe do que estou a falar, certo? Um objeto redondo para brincar. Mas se eu disser a minha mãe não deu bola, o significado muda completamente. Aqui bola significa atenção, importância. Viram? A mesma palavra, sem o contexto da frase, a gente não sabe do que se trata. E é aqui que mora o perigo. O risco de interpretar mal é gigante quando a gente tira uma palavra do seu contexto e usa só o significado do dicionário. E esse é o ponto central de tudo. Se a gente aplicar essa lógica ao texto bíblico, fica claro que para entender a real intenção do autor, não dá para olhar para as palavras como pecinhas soltas de um quebra-cabeças. É preciso ver o desenho completo, o todo poético e narrativo. Isso nos leva a uma regra de ouro, não só para este texto, mas para a literatura em geral. Quase sempre existe mais de uma camada de significado. É preciso cavar mais fundo. Então, a grande conclusão é esta: para apreciar de verdade a Bíblia como literatura, não basta ler a tradução. É preciso ir além, explorar a estrutura, a poesia, o contexto da língua original. No final das contas, aprender o hebraico original não é só para poder traduzir palavra por palavra. É para descobrir uma expressão artística muito mais rica, muito mais intencional. É a diferença entre ver um rascunho a lápis e ver a pintura final, com todas as suas cores e texturas. Ou, para usar outra analogia, é a diferença entre ler a receita e provar a comida. Uma coisa dá informação, a outra dá a experiência completa. E isso nos deixa com uma pergunta no ar, não é? Se só por entender um pouco melhor a língua a gente já descobre tanta profundidade, tanta poesia, imaginem só, que outra arte, que outra música ainda está lá escondida à espera de ser ouvida nas páginas originais.